Amém, podemos assentar. Abra a Bíblia comigo em Ezequiel 47. Ezequiel capítulo 47. Uma palavra linda no Velho Testamento. Uma palavra forte. Deus vai te edificar. Ezequiel é lá no Velho Testamento. Está antes de Oséias. Ezequiel está depois do livro de Salmos, bem para frente. Ezequiel é um livro profético bem grande. Logo depois de Lamentações. Ezequiel 47. O profeta Ezequiel estava orando quando ele teve uma visão. E ele relata aqui esta visão. Ele conta que viu um homem vestido de branco. Então, aqui uns dizem que era o Senhor Jesus. Porém, isso aqui foi antes de Jesus vir à terra como homem. Mas pode ser ele em espírito. Outros dizem que foi um anjo. Não, mas não importa, era Deus presente. Ezequiel 47 diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo, debaixo do alicerce. Saíam águas para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. Esta casa aqui que está falando é o templo, a Nova Jerusalém, que nesse momento está no céu. Ele está tendo uma visão aqui do céu, do mundo espiritual. A Nova Jerusalém que vai ser trazida à terra lá em Apocalipse 21. Então Ezequiel viu lá no céu. O homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente. O oriente é o lado que o sol nasce, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Para nós seria uma fita métrica, para nós seria uma trena. Tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. Um côvado era o tamanho de um braço, é assim que media antigamente. Uma polegada é um dedão, uma jarda é um braço até no outro, e assim que media antigamente. Côvado é isso aqui, ó. Então dá cerca de 60 centímetros. Então, para calcular mais simples, você calcula meio metro. Ele me levou... Verso 2, ele me levou pela porta do norte, me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olhava para o oriente, e eis que corriam as águas pelo lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo nas mãos uma trena, um cordel de medir, mediu 1000 côvados. Então 1000 côvados seriam quantos metros? Arredondando para 50 centímetros? 500 metros. Meio quilômetro. E me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. As águas só cobriam os pés dele nessa visão aqui, 500 metros. Mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros. Me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Começou a afundar, começaram a crescer as águas. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e agora me davam pelos lombos.
Lombo, essa região aqui, onde põe o cinto. Me davam pelos lombos. O rio está crescendo, a água está subindo. Verso 5, mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Agora se deveria passar nadando, no qual não se podia atravessar. As águas agora viraram grandes águas. E ele me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um e do outro lado. Então ele me disse: estas águas saem para a região oriental, descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe no rio, e onde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as águas do Mar Morto, e tudo viverá por onde quer que passe este rio. Aqui é uma visão que Ezequiel teve, e aqui está falando de uma forma figurada, para todo mundo entender, uma forma simples. Deus fala de forma muito simples. Aqui está falando sobre o rio da vida, que sai do trono de Deus. Aqui está falando sobre o rio das águas vivas, sobre o Espírito Santo. Aqui está falando daquele rio de águas vivas que Jesus disse para a mulher samaritana. Jesus estava sentado na beira do poço da cisterna, e veio a mulher com uma vasilha buscar água no poço. Era fora da cidade, geralmente lá na baixada, assim. E Jesus estava ali parado, estava de viagem, quando a mulher veio e disse: mulher, me dá de beber. E aquela mulher samaritana, aquela mulher estrangeira, achou esquisito. Ela disse: você é judeu e me pede de beber a mim, o samaritano? Porque até hoje são inimigos, né? Os judeus e os vizinhos lá, hoje são os palestinos. De vez em quando um está soltando bomba em cima da cabeça do outro lá. Você pede água para mim, que sou samaritana? Jesus disse: ô mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo, você é que iria pedir, e ele te daria água da vida. A mulher falou: Senhor, onde é que tens água? E Jesus vai falando com aquela mulher sobre as coisas espirituais, comparando com a água que ela tirava na cisterna. E a mulher, meio sem entender, disse: Senhor, tu me dá essa água para que nunca mais eu precise carregar essa vasilha, nunca mais precise aqui tirar água dessa cisterna. Mas Jesus estava falando das águas espirituais. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Quando a pessoa está no mundo, ele está com sede. Está longe de Deus, ele está com sede. Ele não sabe sede de quê. Então ele procura encher seu coração com alegria, bebendo cerveja. Outro procura encher o seu coração de alegria, tomando droga. Outro procura na pornografia. Outro procura, de alguma maneira, sempre as pessoas estão procurando encher o seu coração com alguma coisa. Mas não adianta, continua vazio o coração. Porque o alimento que vem de Deus, é só Jesus quem dá. E aqui está revelado em Ezequiel 47, que existem níveis de unção. Existem níveis espirituais. Ele viu aquele rio que o anjo mostrava, saía do templo. Por isso é que nós insistimos tanto para vocês: venham orar, venham para a casa de oração.
É um lugar que Deus separou para abençoar o povo. É um lugar que Deus separou para falar com o povo. Deus não opera com ninguém sozinho. Na Bíblia todinha fala sobre o povo de Deus, fala sobre rebanhos de Deus, fala sobre a igreja do Senhor. Nunca fala uma pessoa sozinha. Deus tem um povo. Deus tem uma nação, Deus tem uma igreja, e Ele fala com esse povo. Então, quando Deus se manifesta no meio do seu povo, a água viva começa a correr. Várias pessoas já tiveram visões aqui dentro desta casa de oração, em dias em que houve avivamento, houve batismo com o Espírito Santo, houve profecia, houve muito louvor. Várias pessoas tiveram visões aqui dentro de que água saía aqui da frente e corria. Uma vez uma senhora contou: pastor, o senhor estava pregando e começou a brotar água viva, branquinha, clarinha, e essa água corria, entrava, era aqueles bancos ainda de madeira, esta água corria, entrava pelos bancos, ia lavando os pés do povo e saía lá pela porta, só que lá ela saía suja, porque ela tinha tirado a sujeira do povo. Olha que visão tremenda. Era isso aqui, ó. Ezequiel, o anjo falou: entra aqui. E aí as águas cobriam os pés dele. 500 metros andando, vamos andando. E as águas só no pé dele. Criança que gosta de andar assim, né? Na beira do rio, na beira do córrego, na parte rasa da piscina, brincando com os pés. Mas ele falou: vamos andar mais. Deus não quer que você fique só na parte rasa. Tem gente que está só na parte rasa. Você fala assim: lê a passagem da Bíblia, Salmo 23. Não conhece mais nada da Bíblia. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Faz uma oração: Pai nosso está no céu. Não conhece outra coisa. Só o raso. Só o raso. Não entende nada, não conhece nada, não está interessado com nada. Só fica ali com aquela aguinha nos pés. Não se aprofunda. Aquela aguinha nos pés não tem peixe. Aquela aguinha nos pés é gostoso, é refrigerante, mas não lava a alma, ainda é pouco. Então o anjo falou para Ezequiel: caminha mais comigo, mais 500 metros. E aí diz: a água agora me dava pelos joelhos. A água agora me dava pelos joelhos. Aí já começou a ser mais gostoso. Água pelos joelhos já dá para ter lambari, já dá para ter pequenos peixes. Água pelos joelhos já dá para irrigar. E o anjo foi levando 500 metros de água pelo joelho. Quando você ouve a palavra de Deus, quando você estuda a Bíblia, quando você participa de reuniões de oração, quando você sai de casa com fome e sede de Deus, a água vai subindo, começa a subir na sua vida. E aqui a água chegou até no joelho. Tem pessoas que estão com água no joelho. Tá bom? Aí ele diz: as coisas de Deus são maravilhosas, que gostoso essa unção aqui. Mas ele está só no joelho. Então Deus está te chamando para caminhar mais, para crescer mais. Deus está te chamando aqui hoje para conhecer a palavra, para orar mais, para louvar mais. Quando anunciar tem um congresso, eu vou. Quando anunciar tem um encontro, eu vou. Quando anunciar vai ter uma vigília, eu vou, porque eu quero cada vez mais me aprofundar no rio de Deus. Não quero ficar acomodado. Amém, queridos? E aqui diz o anjo, aquele homem de branco, verso 4, mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, e agora as águas me davam pelos lombos. Os nossos joelhos, nós usamos para orar. Primeiro sinal de velhice é quando o joelho começa a doer, né? Ai, ai, ai.
Acho que não tem quem escapa dessa. Os desportistas jogam a bola, correm para lá, correm para cá, mas chega um momento, começa a dar problema no joelho. É no menisco, opera menisco, a ligadura, e etc, etc. E é um negócio que só milagre de Deus, né, para renovar nossas forças. Mas o joelho fala de oração. É com o joelho que a gente ora. Certa vez eu vi num sepultamento de um servo de Deus, e aí a mulher dele, estava lá o defunto, sim, nós fizemos o culto de ação de graças, e a mulher dele, não ação de graças porque ele morreu, mas ação de graças pela vida que ele teve, né? E aí a mulher dele despedindo dele, beijando o rosto, falou: pastor, olha aqui, ó, e puxou a calça dele até o joelho aqui, ó, e mostrou o joelho dele, tinha calos grossos no joelho, bem no joelho. Isso aqui, ó, todo dia, tantas vezes por dia, ele dobrava o joelho e clamava. Na igreja ele clamava de joelhos, fez calo. Deus quer que a unção dele cresça na sua vida e te leve a ter uma vida de oração. Aí eu vou trabalhar, eu vou sair, vou ganhar vida, e no domingo eu vou orar, um dia eu vou orar, vou fazer uma oração rapidinha aqui. Não, meus queridos, o verdadeiro trabalho é a oração. É na oração que você gera sonhos, planos e projetos. É na oração que você recebe a força e o poder para fazer alguma coisa. É na oração que você busca os recursos de Deus. É na oração. A oração é o trabalho. Aí depois é só sair e colher. O dinheiro vem. Você fala: mas como é que veio esse dinheiro para a minha mão? Como é que veio esse negócio para a minha mão? Através da oração que você fez antes. Meu Deus, como é que eu consegui comprar essa casa, construir essa casa? É pela oração que você fez antes. De repente o negócio encaixa, dá certo. Meu Deus, como é que eu arrumei um casamento tão bom? É pela oração. Aí Deus junta as pessoas corretas, traz de longe e faz você ser feliz. O verdadeiro trabalho é a oração, depois é só sair para colher. É como alguém que precisa colher laranja no pomar. Ele não tem que ficar lá bombando, uma bomba de encher as laranjas para crescer. É só esperar. A chuva vem, o sol brilha, às vezes tem que regar um pouquinho, mas a laranja vai crescendo. Na época certinha, você só vai lá colher. Laranjeiro só precisa de água. A sua vida espiritual precisa do rio da água da vida. Sua vida precisa da oração. As águas chegavam até meus joelhos. Então mediu mais 1000 côvados, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas, e as águas me davam agora pelos lombos. Aqui na região do lombo, tem seu estômago, seu intestino, toda a parte que você se alimenta. Você sente fome todo dia, você precisa colocar comida aqui dentro todo dia. Tem gente que só vive para comer, né? Só conversa em comida. Ei, mas eu sei um jeito de fazer um churrasco. Não, mas eu sei um jeito muito melhor. Eu sei um jeito de fazer uma batata frita. Não, mas eu sei um jeito de fazer uma batata assada. E come. Tem um programa que está passando agora na TV Record, na quarta-feira, depois da novela da Bíblia. Quem já viu? Chama Quilos Mortais. Assista lá para você ver. Quarta-feira, 10 da noite. Mostra aquelas pessoas com 300 quilos, não consegue mais andar, só vive na cama, tem que os outros dar banho. Aí vai no médico para operar, o médico diz: não tem jeito de operar,
Você tem que emagrecer primeiro, vamos fazer um regime, vamos emagrecer, porque não tem jeito nem de operar. Aí o médico obriga e ensina como é que come, para perder peso, para depois operar e fazer alguma coisa. Mulheres com 250 quilos, homens com 300 quilos. Essa semana tinha uma mulher com 350 quilos. Precisa de uns 8 homens para carregar num pano assim, para colocar dentro da ambulância. Comendo, até explodir igual a pipoca. Explode por dentro, explode o coração, explode o fígado, os rins. Nós estamos vivendo no tempo da fartura. Você hoje come melhor do que seus pais comiam. É ou não é? Os seus filhos e seus netos hoje comem mais do que seus pais comiam, mais do que você comia. Basta olhar a altura. Olha a altura dos seus pais, uns 4 dedos menor que você. Olha a altura dos seus filhos, uns 4 dedos já maior do que você. Olha a altura dos seus netos, mais 4 dedos maior que seus filhos. Porque tem mais variedade de comida hoje, tem mais alimento. Só que tem uns que vão crescendo para os lados, né? E aí começam a surgir os problemas, diabetes e dores, e a pessoa não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. E aqui diz, as águas chegaram no meu lombo. Então nós precisamos pedir que a unção de Deus trabalhe aqui na barriga, te dê disciplina, te ensine a comer. Por isso que no Velho Testamento tem tanta lei sobre comida, é para a saúde. Para a saúde do povo. Já pensou o povo no deserto? Aquele sol terrível, areia, caminhando, viajando e comendo demais, ia morrer tudo do coração. Lá fala, não come carne gordurosa, não come carne de porco, a gordura você queima aqui no altar. Porque o povo caminhando no sol, no deserto, aquele ambiente terrível. A pessoa eles comeram muita gordura, entupia as veias tudo. Não ia dar conta de caminhar naquele calorão, não. Então, as leis de Deus, desde as leis do Velho Testamento, elas têm que atingir o nosso lombo. Aqui no lombo, aqui nessa região, estão os órgãos sexuais. Está o útero, está a próstata, testículo, está a vagina, está o pênis, está tudo aqui nessa região. E a maioria das pessoas cai em pecado com as coisas dessa região. Adultério, prostituição, filhos sem pai, ninguém sabe quem é o pai. Cresceu o filho dentro do útero, mas ninguém sabe quem é o pai, porque a mulher já deitou com 3, 4, 5 homens. A menina foi para os bailes aí da vida e se deitou num motel aí com 3, 4, 5 namorados, depois aparece grávida, ninguém sabe qual é o pai, tem que fazer exame de DNA para descobrir quem é o pai. Tem que fazer um exame científico para descobrir quem é o pai. Põe a lista assim, vamos ver de quem que é. As águas vivas aqui do rio têm que atingir os nossos lombos, santificar a nossa vida sexual. E tem gente que pensa que santificar é se abster, é não ter vida sexual. Não, quando Deus santifica seu estômago, quando Deus santifica seus intestinos, sua parte alimentar, você vai deixar de ter alimentos? Você vai deixar de comer? Não. A gente só deixa de comer alguns dias muito especiais assim para fazer um jejum por uma causa, uma batalha, um jejum de consagração, mas aí volta a comer de novo. Assim também na vida sexual, o apóstolo Paulo diz assim, para nós não nos abstermos, abster é evitar, não nos abstermos um do outro, não nos separarmos um do outro, está falando sobre o sexo. E ele diz, a não ser em dias de jejum. Aí dia de jejum, você vai parar de comer alimento, toma só água. Tem irmãos aí que falam, eu jejuo todo mês, mas está jejuando, batendo roupa, está jejuando, levantando parede, está jejuando. Isso não é jejum, gente. Jejum é parar
ir lá para uma fazenda, ir lá para um monte, ficar quietinho, orando, só bebendo água. Jejum com atividade não é jejum. Aí depois você volta a comer, volta para casa, vai viver a vida normal. Em toda a vida sexual, a mesma coisa. As águas têm que atingir nossa vida sexual, que é nessa região aqui, ó. E não está falando para não ter, é para ter com santidade. O sexo não é pecado, foi Deus quem mandou. Lá em Gênesis capítulo 1, 1, 2 e 3, Deus fala com Adão e Eva, crescei, lá diz, e Deus os abençoou, e lhes disse, crescei e multiplicai-vos. Como é que um homem e uma mulher vai crescer e multiplicar? Através do sexo. A tradição católica ensina as pessoas a ver o sexo como coisa suja. Tanto é que para ser padre, a pessoa faz um voto de nunca tocar numa mulher, de viver solteiro para o resto da vida, só dedicando à oração, para ele não misturar o pecado com a santidade. Então os padres têm que fazer aquele voto, as freiras, de castidade. Mas não tem isso na Bíblia. O apóstolo Paulo diz assim, ó, não vos priveis um do outro, a não ser nos dias de jejum, depois volta a juntar, para não ser tentado. Porque assim como o estômago ronca e pede comida, assim também o sexo ronca e pede sexo. E se você é casado, então, é pior, porque você fez um voto no altar e disse, eu prometo ser fiel a essa mulher. Eu prometo ser fiel a este homem. Eu prometo amar e cuidar. Prometeu. Então agora cumpre. A Sagrada Escritura diz, não se privem um do outro. Outro lugar o apóstolo Paulo diz assim, que a mulher pague ao marido o que ela deve. Está falando sobre o sexo. E que o marido pague a mulher o que ele deve para ela. Está falando sobre o sexo. Então esses casais que são muito santos aí, só faz sexo na época do Natal, tem que pagar para sua esposa. Fazer o sexo com amor. Só faz o sexo, só pratica o sexo quando casou e depois, um dia que chega numa viagem muito longa, dá muita saudade, mas não faz com pureza, não faz com alegria, faz com vergonha. Tanta vergonha que a maioria dos casais tem que apagar a luz. Tem uns casais antigos que botavam um lençol assim, entre os dois, aí abraçava o lençol e fazia um buraquinho no meio do lençol. Gente, isso é um atraso de vida, isso é uma miséria de mente tão grande, que a pessoa não está com seus lombos santificados, ele vê pecado em tudo. Você tem que ver pecado na mulher da rua, não é pecado. Você tem que ver pecado no marido da outra, não, não é meu marido. Aí sim. Não desejar a mulher do próximo. Não desejar o marido da próxima, mesma coisa. Não adulterarás, porque adultério é pecado. Prostituição é pecado. Não entrarão no reino dos céus os adúlteros, os que se prostituem, os assassinos, os idólatras, etc, etc. E todo aquele que pratica a mentira, está ali em Apocalipse. Então o pecado é o sexo fora do casamento. Mas dentro do casamento, o sexo está santificado. Então você que tem consciência pesada, seu casamento não funciona bem, você que vive deixando seu marido ou sua esposa com fome, não cultiva o amor, você precisa pedir águas vivas de Deus. Senhor, eu quero entrar no rio de Deus e o Senhor santificar meus lombos. Me ensina a comer, me alimentar direito, para eu não ficar doente. Me ensina a ter uma vida sexual sadia, bonita, santa, agradável, alegre. Amém, queridos? O rio de Deus lavando os lombos,
Mais uma vez, olha aqui, Ezequiel 47, verso 5. Está falando sobre o anjo. Ele mediu ainda outros 1000 côvados, 500 metros, e o rio, e as águas já eram um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam atravessar nadando, rio pelo qual não se podia passar. E aqui diz, o que esse rio faz? O rio da água viva, o rio de Deus. Olha o resultado, no verso 8. Então me disse, estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Lá em Israel, tem um lago que chama Mar Morto. No meio das montanhas do deserto, vem o Rio Jordão, correndo. O Rio Jordão nasce lá no Monte Hermon. O Monte Hermon é tão alto que sempre tem gelo lá em cima. Então aquele gelo vai derretendo, vai descendo, e aí ele entra no meio da terra, a água, de repente brota. É a coisa mais linda. Brota no meio das pedras, assim já forma um rio. O Rio Jordão. Ele começa desse jeito, com água assim, um pouquinho só para lavar os pés, depois vai brotando, vai crescendo, molha o joelho, daqui a pouco vai brotando, molha os lombos, e vai, e atravessa o país de Israel todinho, e chega lá no deserto, no meio das montanhas, e lá forma um lago. Só que esse lago é salgado. O Rio Jordão é de água doce, boa de beber, tem peixe, tem tudo. Mas lá no fim, aquele grande lago chamado Mar Morto, é tão salgado que você entra na água assim, cura até frieira, queima. É tão salgado que você pode deitar de costas com um jeitinho assim, que não afunda. Você fica com a água assim pela metade, não afunda. Tem gente que tira foto, pega um jornal, uma revista e fica lendo, assim, deitado em cima da água assim. Porque tem tanto sal que a água é grossa, pesada. Lá não dá peixe, lá não tem planta, porque não cresce peixe, não dá planta em salmoura. Se você pegar um pauzinho assim, um graveto, jogar lá dentro d'água, daqui uma semana você volta lá e está igual um picolé, cheio de gelo pregado assim. Cheio de gelo, aqueles cristais de gelo pregados, de gelo não, desculpa, cheio de sal, picolé é gelo, né? Cheio de sal, tanto que tem sal, então chama Mar Morto, porque não tem vida. Mas aqui diz que quando o rio de Deus, depois da volta de Jesus, sair lá do altar na Nova Jerusalém, eles vão descer aquele rio, igual o Rio Jordão, e vão entrar no Mar Morto, e as suas águas ficarão saudáveis. Saudáveis, vai dar peixe, vai poder beber, é água pura, saudável. Se a sua vida está tão salgada que chega a ser ardida, vamos buscar o Espírito Santo. Se a sua vida não está produzindo, eu entrei no emprego há 30 anos atrás, ganhando salário mínimo, e eu vou aposentar daqui 10 anos, não estou vendo a hora de aposentar, eu vou aposentar com os mesmos salários mínimos. Isso é Mar Morto, irmãos. Produziu nada. Que negócio é esse? Você tem que converter. Quem é convertido tem fé. Quem é convertido produz. Quem é convertido cresce. Quem é convertido deixa herança para os seus filhos, para os seus netos. Você não pode ser um Mar Morto. Pede o Senhor para mandar o rio da água viva, trazer vida na sua vida, vida financeira, na saúde, em todas as áreas. Verso 9 diz assim: toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. Aqueles enxames de aves, de garça, toda criatura. E haverá muitíssimo peixe no Mar Morto, que hoje não tem peixe nenhum. O Mar Morto vai ser curado. Tem igreja que é um Mar Morto. Aquela lagoa de gente não tem um aleluia.
Eu fico agoniado, irmãos, aqui. Eu fico agoniado, eu fico passando mal, eu fico desesperado, porque os irmãos estão entrando nessa, estão ficando salgados, calados, murchos. Todo mundo olhando assim, ó. Pode ser que as tartarugas, de vez em quando põe a cabeça para dentro. Tartaruga não ri, não dá gargalhada, tartaruga. Eu só fico olhando assim. De vez em quando põe a cabeça para dentro. Meus queridos, o rio da água da vida tem que passar aqui, para que vocês produzam vida, para que vocês multipliquem, grandes enxames, tragam outras pessoas, convertam almas, gerem filhos que sejam servos de Deus. Aqui à frente sempre tem alguns jovens novos. Hoje estava a Ellen aqui tocando, aqui ajudando, e vai aprendendo, e vai desenvolvendo, e tem outros jovens aprendendo bateria, e tem que aprender a pregar, e tem que começar a cantar, e tem que começar a visitar. Os irmãos têm que ter cultos nas casas, fazer grupos familiares, chamar os vizinhos. Ah, mas eles não vão. Faz uma janta para ver se eles não vão. Faz uma janta, aí depois da janta você ora com eles, você conta o testemunho, lê a Bíblia. Mas tem que dar fruto, nós não podemos ser mar morto. O rio da água viva tem que correr e nos fazer saudáveis. Amém, queridos? Essa é a vontade de Deus. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegar estas águas se tornarão saudáveis, as águas do mar morto, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Senhor, nós queremos o teu rio passando do nosso meio. Senhor, nós queremos o rio da vida passando do nosso meio, não apenas banhando os pés, não apenas banhando o joelho, mas crescendo para que nós possamos mergulhar no rio de Deus. Fique de pé, meu irmão, e fale isso com Deus. Deixe de ser tartaruga, acomodado, encolhido, cabeça para dentro, e comece a abrir seu coração para dar fruto para Deus. Louvores, adoração, seja como a garça para Deus, a garça toda branquinha, a garça voando alto. Comece a voar na oração, comece a voar no louvor, comece a voar na presença de Deus. Deixa o Espírito Santo sarar a sua vida. Meu Deus, mas minha vida está muito salgada, minha vida está muito amarga, meu casamento está morto. O rio de Deus pode entrar e sarar seu casamento. Você pode clamar. Começa pelos pés, caminhando na presença de Deus. Vai até os joelhos, começa a orar de madrugada, jejuar. Vai até os lombos, santifica a sua vida, dedica a sua vida para Deus. Sobe até seu peito, onde está seu coração, seu pulmão. Começa a nadar na presença de Deus, com liberdade, com alegria. Deus vai fazer uma grande obra de multiplicação na sua vida. Tudo vai florescer, tudo que estava morto vai reviver, tudo que estava parado vai se movimentar, porque o Espírito de Deus traz vida. O Espírito de Deus é vida, água viva. Glória a Deus. Olha esta oração. Existe um rio, Senhor, que flui